Primeiro culto de domingo do ano. Louvado seja o nome do Senhor por todos nós que estamos aqui e por aqueles que não puderam vir, mas quiseram, mas estão nos acompanhando pelas redes sociais. O nosso bom dia, a paz do Senhor aos irmãos do YouTube, do Facebook. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Todos acharam? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, a Deus, pela sua sabedoria, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, obrigado por esse momento, obrigado por estarmos reunidos novamente em Teu nome, obrigado por essa manhã linda que o Senhor nos concedeu nesta manhã. Ó Pai, obrigado por todos que estão aqui reunidos neste lugar e os que estão, apesar de separados geograficamente, mas unidos em um mesmo espírito, em uma só fé, em um só amor. Nesta hora, Pai, que a Tua palavra foi lida, ó Deus, toma nas Tuas mãos e traga para nós a Tua instrução. Ó Deus, precisamos que Tu fale nessa manhã, precisamos que Tu nos alimente, ó Pai, porque reconhecemos que dependemos de ouvir a Tua voz, dependemos, ó Pai, de realmente, meu Senhor da glória, ser guiados por Ti. Manifesta o Teu favor nesta manhã, glorifica o Teu nome, ó Pai, manifesta o Teu favor, fala aos nossos corações, ó Deus, abençoa aqueles que estão, ó Pai, conectados conosco através da internet, aqueles que estão aqui nesse lugar, os que estão a caminho, que possam chegar em segurança. Ó Pai, que essa manhã seja mais uma manhã de bênção e de vitória, de transformação, de cura, de edificação, e no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós repreendemos todo mal, toda entidade maligna, todo espírito imundo e toda palavra de maldição. Haja salvação e cura, haja transformação, haja triunfo para a glória do nome do Senhor. Te pedimos em nome de Jesus, amém. Amados, queiram assentar-se, por favor. Ontem eu estava dando uma olhadinha, e a gente que não vê mais televisão, às vezes tem que dar uma olhadinha na internet, e eu não cheguei a abrir os assuntos, né? Mas dei só uma vislumbrada rápida e deu para perceber o cenário mundial, a quantidade de guerras que estão havendo simultaneamente em todo o mundo, e terremotos também, e catástrofes naturais. Claramente nós percebemos que estamos muito próximo da vinda de Jesus. Então chega uma época aonde mais do que nunca nós realmente precisamos viver pela fé. Somos salvos pela fé, andamos pela fé, vivemos pela fé. Só que também observamos que muitas pessoas não percebem o quão perto está o final. Os jovens até pensam que todas as coisas que acontecem hoje sempre aconteceu em todos os tempos. Mas o perigo é das pessoas que não percebem
tempo que estamos vivendo e o que fazer nesse momento, a chance de serem derrotadas, de ficarem depressivas, de ficarem até em pânico. Porque nessa época se cumpre a palavra que está em Daniel, no capítulo 7, no versículo 25, que diz: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos, a lei e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essa palavra aqui, magoará os santos, se você pesquisar ela numa concordância de grego, dicionário Strong, você vai chegar à conclusão que a palavra no hebraico, você vai encontrar a palavra balá. Essa palavra significa, é uma palavra em termos mental, significa gastar, consumir completamente. Então nós estamos numa época que o diabo está atacando a mente das pessoas, consumindo a mente das pessoas, e as pessoas não percebem. Por isso que você observa tanta gente com síndrome do pânico, depressivas, iradas, algumas desequilibradas, porque o inimigo está atacando na base do ser humano. O nosso corpo é grande, mas ele é dominado pela nossa mente. Todos os nossos movimentos sincronizam a nossa mente, os comandos da nossa mente. O inimigo atacando a nossa mente, ele consegue prejudicar todo o resto do nosso corpo. E talvez você não tenha notado, mas alguns eu sei que já notaram. Eu, por exemplo, tenho notado, a gente que cuida de gente e trabalha com o público, a quantidade de pessoas, relatos de amigos, irmãos que me pedem para orar pelos seus filhos, porque os jovens então estão sendo mais atacados na mente. E numa hora como essa, há muito que se fazer, e rápido. E o problema é que se não se fizer o que tem que se fazer rápido, não tem como voltar o tempo atrás. Então foi dada a largada. Se você olhar ao seu redor, onde você mora, onde você compra as suas coisas no comércio, você vai perceber, não só em lojas como em casas, como existem muito mais casas onde se compram coisas para atrair as entidades do mal. Vocês sabem do que eu estou falando? E casas onde se invoca o mal. Por esse motivo que o inimigo está sendo tanto invocado, ele está tendo legalidade para agir. Você vai perceber que até nas escolas estão tirando as Bíblias, proibindo se orar o Pai Nosso, ou seja, nunca, em toda a época do mundo, se invocou tanto o inimigo e se coibiu a adoração a Deus. As pessoas que entenderem que tempo é esse, agora, irão realmente vencer e realmente irão triunfar. Mas as pessoas que não entenderem, correrão o risco de terem muitas derrotas e muitos problemas que não deveriam ter. E a pergunta é: qual é a forma de uma época como essa alguém triunfar? Pela fé. A palavra fala que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra fala que o justo viverá pela fé. Só que quando fala assim, viver pela fé, andar pela fé, compreende algo muito importante, que às vezes as pessoas ignoram. Por coincidência, o curso que estamos ministrando, edificando a nossa fé, estamos no recesso, como eu já avisei, ele volta na outra semana, após a ceia. Tivemos
que fazer um recesso, todos os anos nós fazemos, e não teria como a gente continuar ministrando. E começando o ano, vai depender muito de que você entender o que o Senhor está falando hoje, o teu sucesso esse ano, mas não só também para o futuro, porque não tenha dúvida, o inimigo progressivamente irá atacar ainda mais a mente das pessoas, muito mais. Nunca se vendeu tanto calmante, nunca se procurou tantos psicólogos, psiquiatras, porque o inimigo está atacando a mente. E falar sobre lidar com isso, gastaríamos praticamente até a tarde inteira só nesse assunto, sobre a mente, sobre como ele está atacando a mente, através das redes sociais, através da invocação, através das palavras de maldição. Mas o maior antídoto, a maior barreira, o maior escudo é a fé. Então, ao invés de a gente gastar muito tempo falando como as redes sociais estão adoecendo as pessoas, hoje iremos falar um pouquinho sobre vencer pela fé. Por isso o título é Vencendo pela Fé. A primeira coisa que é importante nós entendermos sobre fé, e nós lemos esse texto, é que nós somos salvos pela loucura da pregação. O primeiro problema das pessoas, porque existem dois tipos de crentes: o crente que conseguiu se ficar viciado em geopolítica e acompanha mais a geopolítica do que exerce o seu sacerdócio. Ele sabe de tudo, ele entende de tudo, ela entende de tudo, mas saber que o diabo vai fazer o que está fazendo não é o ponto alto da situação. O ponto alto da situação é saber como lidar com o problema. Não adianta você entender e saber que um ladrão vai assaltar a tua casa ou o banco com um grande armamento, a hora que o ladrão vai assaltar, e o armamento que vai trazer, se lá não tiver seguranças para poder confrontar os assaltantes. Então o inimigo vai atacar a mente, e a única forma é entender, primeiramente, as leis da fé, porque a fé é uma lei, e todas as leis têm as suas diretrizes. A primeira coisa importante de se entender sobre fé é que está escrito aqui que nós somos salvos pela loucura da pregação. Que aquele que quiser ser sábio para Deus, faça-se louco para esse mundo. O problema é que muita gente está entendendo de geopolítica, está tendo a consciência plena que a pata do inimigo está em todo lugar agindo, mas infelizmente não estão sabendo lidar com a situação. Por quê? Estão usando a sabedoria desse mundo. Há pessoas que estão fugindo até para o meio do mato. Jeremias não fugiu de Jerusalém, fugiu? Não, ele continuou lá até o final. Outras estão estocando alimentos físicos, mas não estão sendo o seu depósito espiritual. Como é que eu percebo? Quando senta na minha cadeira no salão, a forma que as pessoas comentam sobre isso. Eu estou falando de crente, não do ímpio. Como se percebe? A irritabilidade das pessoas, a forma que elas falam, interagem, sempre iradas, sempre nervosas, sempre estressadas. Então, o primeiro passo é entender que nós somos salvos pela loucura da pregação e que a fé, ela não segue a linha da inteligência material. Esse é o problema. Há pessoas correndo para uma direção quando deveriam correr para outra. A palavra fala que, observe bem sobre fé. Vamos começar aqui
foi até objeto do nosso estudo. Não feche Coríntios, por favor, mas abra João 3, versículo 8. João 3, versículo 8. Diz assim: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vens e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que tem isso a ver com fé? Porque esse texto aqui, Jesus estava falando de fé. Quando Jesus fala, necessário é nascer de novo para Nicodemos, nascer da água do Espírito, para entrar no reino de Deus. Não é possível entrar no reino de Deus a não ser pela fé, porque nós somos salvos pela fé. Então, a primeira coisa a se entender, quem realmente está lidando na linha da fé, na lei da fé, ele é como o vento. Ninguém sabe onde ele vem, nem para onde ele vai. Muitas das vezes, nós queremos andar por fé e queremos que muitos nos compreendam. Dê uma olhadinha agora na 1 de Coríntios, ainda no capítulo 2 e o versículo 15. Vamos ler o 14 e 15 para entender melhor. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Isso é quem anda pela fé. Primeira coisa, quando alguém anda pela fé e vive pela fé, muitas pessoas não conseguem entender o que ele está fazendo. O que quer dizer isso? Se alguém quiser ser sábio para Deus, o mundo vai ser louco. Então vamos entender isso melhor um pouquinho. Veja o que fala no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 5. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A ciência quer falar de Big Bang e um montão de coisa, ela quer entender como foi criado, não foi feito do que é aparente, ponto. Mas olhando para todas as pessoas que andaram com Jesus, e que viveram pela fé, e que triunfaram, e que marcaram a história, e fazem parte da galeria dos heróis da fé, nós iremos ver isso o tempo todo. O problema das pessoas nessa época é querer usar a inteligência humana ao invés de usar a inteligência espiritual. Querem fazer coisas sábias aos olhos dos homens. Uns estão construindo bunkers debaixo da terra, outros estão colocando dinheiro no banco, outros estão estocando alimento, outros estão comprando uma casa lá no meio do mato porque querem fugir do que está vindo e do que virá. Isso é loucura. O justo vive pela fé. Então vamos entender um pouquinho disso. Quem anda pela fé? A palavra fala que nós somos filhos de Abraão. A nossa referência quando se fala de fé é Abraão. A palavra fala que Deus anunciou primeiramente o evangelho a Abraão, e todos que creem são filhos de Abraão. Então, olhando para Abraão, nós temos um vislumbre do que é andar pela fé. Ao contrário do que se pensa, quem anda pela fé, muitas das vezes, discerne bem a todo mundo, mas as pessoas não entendem ele. Então vamos observar Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Para onde, Senhor? Para a terra que eu vou te mostrar depois. Agora imagina bem, Abraão fazendo as malas, colocando dentro da mala do carro, fazendo a mala todinha, e Abraão, vai embora, vou embora, estou arrumando, estou indo embora. Claro que não tinha carro naquela época, óbvio, né? Estou só fazendo uma ilusão. Abraão, vou viajar. Deus mandou eu ir embora, estou indo embora. Deus mandou, poxa, legal. E você vai para onde? Não sei.
está maluco, Abraão? Então, como é que Deus vai mandar você ir embora e não fala para onde tu vai, Abraão? Sabe por que tem gente que está bugando, está pirando e está desesperado, está querendo fugir? É porque ele quer lógica. Ele quer arrumar uma forma lógica para resolver o problema. Tem gente em situações tão extremas que estão entristecidos porque olha para a sua vida e fala: eu não tenho saída. Porque você continua no plano natural. Você continua olhando para a sua vida, para o seu marido que não é crente, para a sua esposa que não é crente, ou tudo mais, e crendo que não vai dar certo, porque todas as perspectivas dizem não. Não para por aí. Deus manda ele sacrificar o seu filho. Oh, que loucura! Não, essa voz aqui não é de Deus, não. E ele vai fazer. E sobe, mas diz: Deus proverá para seu cordeiro. Mas se sairmos de Abraão e continuarmos a caminhar dentro da Bíblia, nós iremos encontrar mais coisas dessa regra. Está lá Gideão, aquele mundo de gente, para guerrear contra aquele mundo de gente, com pouquinha gente. Qual é a lógica? Alugar mais gente. O que Deus fala para Gideão? Não, Gideão, tem muita gente contigo. Quem sabe você acha: mas eu estou tão sozinho, meus parentes nem olham para mim. Tu está na condição legal para Deus te mostrar o seu poder. A palavra fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E Gideão, com pouca gente, Deus manda tirar mais um pouco, ele vai com 300 homens guerrear, com uma multidão que era como gafanhoto. Agora o detalhe: como é que eles vão? Como é que eles vão guerrear? Com a tocha na mão? Os caras vocês estão ficando malucos. Acho que os covardes que voltaram assim: rapaz, esse pessoal vai apanhar igual cachorro ladrão, com tocha na mão, com 300. Eu acho que eu consigo imaginar o povo gargalhando dos 300 indo para lá, rindo de botar a mão na barriga. E eles foram e venceram. Agora, observe Naamã, leproso. Havia rios e águas limpíssimas, mas havia o rio sujo, o Jordão, que era tipo a praia de Sepetiba, né? Para quem não conhece, é só misericórdia. Ou melhor, a praia de Ramos, né? Que é mais suja ainda. Aí Deus manda falar. A menina fala para falar com o homem. O homem Deus fala assim: ó, manda ele mergulhar no rio Jordão. Eu consigo imaginar as pessoas: rapaz, tu vai onde? Estou indo no rio Jordão. Fazer o que lá? Pois é, né? O homem de Deus mandou eu mergulhar lá, que se eu mergulhar eu vou ser curado dessa lepra. Alguém fala: rapaz, naquele rio podre lá, tu vai sair de lá mais leproso ainda, rapaz. Tu é doido. Amados, tem gente desesperado porque só consegue imaginar vitórias, soluções na lógica. E ainda que você fale, não consegue enxergar, parece ter uma parede na frente. Aí vai mais? Claro que tem mais. Está aí Davi, a guerrear com o gigante. Saul ainda tentou ajudar e deu uma armadura para ele. Tem gente que quer usar a armadura de Saul para vencer aquilo que não é com a armadura de Saul. E aí, ele vai com 5 pedrinhas, um garotinho, para lutar contra um gigante que os maiores guerreiros de Israel não ousaram lutar. Então por que você olha para o teu tamanho e olha para os problemas e acha desse jeito? Porque você ainda não entendeu a lei da fé. Você ainda não entendeu o que fazer. Você ainda está trafegando na área da lógica, da sabedoria humana. Mas observe que Paulo disse que a nossa palavra não foi com palavras de sabedoria humana, mas o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com coisas
espirituais. Ou seja, eu comparo como Deus operava com os homens, que Ele operou com a minha vida agora. Então, quando eu olho dessa forma, eu descubro uma coisa muito legal, né? Para Deus, quanto pior, melhor. Quanto mais complicado para Deus, é melhor. Não é essa a ideia, não. Todo esse vendaval que vem sobre o Brasil e o mundo é terror, irmão, para crente que não está na fé. É terror para quem não está bem com Deus. Para quem está, não. Pelo contrário, ele começa a sonhar em caminhar com o Senhor. Continuando olhando para outras situações que Deus operou, nós poderemos observar agora Elias, um homem que operava milagres, descia fogo do céu, só que ele não tinha o que comer. Aí, o que fazer nessa hora? Havia muitas rainhas ricas, né, que conheciam a fama de Elias. Quem sabe, né, Elias chegasse numa rainha daquela lá, ou reis, e não, Deus manda a uma viúva. Pode um troço desse, irmão? Qual é a parte que muitos ainda não entenderam? Que todas as vezes que Deus quis operar no sobrenatural, tirar o povo da escassez, Ele não usou os métodos legais. Pela fé, entendemos que aquilo que foi criado não foi feito o que é aparente. Isso quer dizer o quê? Que as soluções que Deus tem para a tua vida, os caminhos e as saídas, não obedecem à lei da lógica. Mas você continua nesse looping eterno, achando dessa forma. Mas pastor, eu estou orando já tem um tempinho bom já, e a coisa já chegou a um ponto que já não dá mais. Pois é, foi assim com Lázaro. Lázaro estava enfermo, chamam Jesus, ele não foi. Lázaro morre, ele não chega. No velório, ele não está. Lázaro é enterrado, ele não chega. Lázaro já estava podre dentro da terra, ele chega. Então, se a coisa está dessa forma para você, você tem duas opções: ir para debaixo da cama chorar, ou crer que Deus é poderoso para reverter qualquer situação, desde que você obedeça à lei da fé. Então, eu creio que na tua mente está aquela pergunta: então, diz para mim, como é que eu resolvo a minha situação? Pois é, fazendo uma loucura dessa igual o camarada que pulou do Rio Jordão? Não, para cada situação é uma situação. E como é que eu descubro? Simples, o que a palavra fala? Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas ocultas, firmes. Os caminhos que Deus tem para te dar não está nos livros. Você não aprende na internet, você só aprende se você entender o que fazer, que é o quê? A oração, o jejum, a leitura da palavra de Deus. Só que as pessoas, ao invés de buscar ao Senhor oração, clamar ao Senhor, num momento como esse, elas ficam surfando na internet para saber como fazer para fugir do anticristo, para fugir de não sei o quê, para resolver o seu problema. Então, nesse início de ano, se você pretende realmente viver uma vida diferente e triunfar, você vai ter que entender que a lei da fé não obedece às lógicas humanas. Mas para que você viva a lei da fé, tem um detalhe: só pode entender isso quem estiver nisso.
Viver pela fé é igual dirigir um avião, pilotar um avião. O avião, ele não tem semáforo, já percebeu? E o avião também não tem guarda de trânsito. Como que o avião consegue saber a sua rota? Ele tem uma bússola, mas o quê? Para saber as coordenadas, contato com a torre. O controlador de voo são muito bem remunerados, porque tem nas mãos a vida das pessoas. Então não tem treinamento, irmãos, tem conexão. Só que as pessoas hoje estão correndo na direção contrária. Irmão, por que você está fazendo hora extra? Estou fazendo hora extra que eu estou juntando dinheiro para as coisas piorar aí, eu já devo ter uns 500 quilos de comida guardada. Não, eu estou juntando dinheiro que eu vou comprar um sítio, que eu vou para o meio do mato, que lá ninguém me pega. Então assim as pessoas. Ou então, outros estão o tempo todo lá, querendo saber o que vai acontecer no próximo capítulo na geopolítica mundial. Não tem como viver em dois mundos ao mesmo tempo. O evangelho é radical. Ou você está enchendo o teu depósito espiritual, está do outro lado. E você nem percebe que tudo isso que é colocado na internet para dizer, você acha que se o inimigo quisesse, ele não impediria que você soubesse muito sobre o que vai acontecer através da internet? Claro que ele faria, mas ele não. Ele quer que você fique assim. Ele quer fazer assim, você, eu vou te pegar, e você fica, ele vai me pegar, e fica. É isso que ele quer fazer contigo, e você está aceitando. As pessoas estão ficando aterrorizadas com medo. Já vi crente que até que mudou de bairro, porque no bairro que ele morava tinha isso, tinha aquilo. E já conheci crente que mudou para um bairro, acabou a casa de invocação a demônio, e a boca de fumo acabou. Como é que pode? O crente foi morar na rua, tinha uma boca de fumo e tinha uma casa de invocação a Satanás. Acabou as duas coisas. Andar por fé. Já contei esse testemunho aqui e vou contar de novo, só para servir de exemplo o que é viver pela fé. Tem um irmão amigo meu, ele é lá de Maceió. Aí ele contou para mim, eu fiquei sabendo, na época eu inclusive trabalhava nesse lugar. Ele comprou uma casa na favela, só que era uma casa muito boa, por um preço muito bom também, né? Uma casa de duplex, na esquina assim, uma casona. Aí, puxa, que legal. Aí ficou todo feliz. Aí, o que acontece? Com pouco tempo que está morando lá, o braço direito lá do dono do patrão, né? Chama de patrão. Falou assim, o patrão falou que ele vai precisar da casa da tua casa, o crente. Aí o patrão falou, vou ver e depois eu te falo. E o crente foi orar. Aí passou um tempo, aí o bandido foi lá, e aí? Fala para o patrão que o senhor falou que essa casa aqui é minha. Eu falei assim, meu Deus, vão matar o irmão. Vão matar o irmão. Se ele não falou isso, meu Deus, sai desse lugar, irmão, vai embora. Eu, sinceramente, estava orando para ele sair, irmão, porque era o tráfico, irmão. Sabe o que aconteceu depois? A polícia entrou, acabou com o tráfico, um tráfico que ninguém acreditava de acabar, porque esse tráfico é uma das maiores favelas que existem no Rio de Janeiro. O tráfico acabou, e aquela casinha que ele comprou por um precinho assim, triplicou. Que é isso, irmãos? Revelação. Eu quero dar só um exemplo assim, que muitas das vezes as pessoas olham para a sua vida e procuram soluções lógicas. Eu sei que você deve estar muito curioso. Falou, pastor, faz uma revelação para mim, os números da Mega Sena. Não, irmãos, não é isso que eu estou falando. Eu estou te falando que se você entra na conexão profunda com Deus, Deus te dá saídas, diretrizes, que você vai falar assim, uau, como eu nunca pensei nisso. Até eu fiquei meio,
Como é que eu não pensei nisso? Não comprei uma casa lá também. Na época tinha casa, vendia casa lá por R$ 1.000. R$ 1.000 se comprar uma casa naquele lugar. E o irmão comprou na direção do Espírito Santo e está lá até hoje. E quem foi embora da favela foi o bandido. Só que foi no Rebecão, né? Que ele ameaçou um homem de Deus. Percebe, amados, o que Deus tem para nós nessa manhã? O justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amados, é necessário que você entenda que viver pela fé é viver algo que você nunca viveu. Deus te convida nesse ano, nesse primeiro culto de domingo do ano, a entender que não há necessidade de você ficar ansioso, depressivo, por causa de geopolítica, por causa de qualquer coisa. Não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. E a palavra fala: regozijai-vos, as vossas petições sejam sempre conhecidas. E a palavra fala: estas coisas vos escrevi para que o vosso gozo se cumpra. Ou seja, essas coisas vos escrevi para que vocês estejais alegres. Então, amados, quando olhamos a Bíblia pela ótica da fé e comparamos a nossa vida coisas espirituais, por que comparar coisas espirituais com coisas espirituais? É comparar o Velho Testamento com o Novo. E nós temos uma visão ampla do que vivemos agora, à luz da palavra. Que você possa nessa manhã destravar a tua mente e sair desse lugar de preocupação, de ansiedade, e começar a entender o que fala o livro de Abacuque: o meu Deus me fará caminhar pelas minhas alturas. Entender que nesse mesmo texto diz: ainda que a figueira não floresça, no curral não hajam vacas, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Se Deus está permitindo que haja qualquer tipo de coisa, Ele está te convidando você a orar um pouco mais, a ousar um pouco mais e a crer naquilo que você nunca imaginou, aquilo que você nunca entendeu. Eu sei que alguns daqui a um tempo vão lembrar dessa mensagem e vão dizer: realmente eu nem imaginava que iria acontecer isso. Eu nem imaginava que eu tinha um parente que chegou e falou: olha, tem uma herança para você aqui, mas eu não sabia que eu tinha esse parente. Pois é, coisas assim, irmão. Eu creio assim. Se não cremos assim, não existe fé. Que você possa meditar. Eu falei de algumas, existem várias citações na Bíblia falando de milagres. Observe, por exemplo, o caso de Jefté, que era um desprezado, ninguém dava nada por ele, e promoveu uma grande libertação. Que essa manhã seja um divisor de água na tua vida, que você saia desse lugar de ansiedade, de olhar a vida pela ótica humana, e entenda o que fala na 1 de Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Perdão, na 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. O cenário pode ser totalmente caótico, as evidências podem ser totalmente contrárias. Nessa hora, é preciso você compreender que Deus te convida a ousar. Deus te convida a buscar ao Senhor, a clamar ao Senhor e buscar nele soluções que você nunca imaginou.
saídas que você nem imaginava que tinha, porque realmente Ele abre porta até onde não tem porta.